colega Marco Bruno, pelo que disse, e ele falou algumas coisas que me fizeram pensar. Isso que a gente tem, esse homem médio, sendo na maioria branco e europeu, o direito foi feito para ele, eu fico pensando, nós operadores do direito, a gente se preocupa muito em saber como é que funciona esse conjunto de normas e regras, mas essas normas e regras, elas existem para as pessoas e foram feitas por pessoas. Então, qual é a razão do direito existir e da gente estar envolvido nisso, se não para ajudar as pessoas que estão nessa situação tão grave hoje em dia? Então, gente, assim, mais uma vez eu peço para vocês para doarem. Nós tivemos mais de 1.500 acessos no YouTube hoje, mas apenas 160 pessoas fizeram contribuição pelo nosso site. Então, pela qualidade das palestras, eu tenho certeza que vocês vão ser tocados a doar. De 1.500 pessoas, apenas 160 contribuíram. É realmente 10% das pessoas que acessaram. Vamos lá, gente, vamos contribuir, vamos no Apoia-se, é muita miséria ao nosso redor, as pessoas precisam de ajuda. A gente tem que pensar que estar do lado de cá hoje é um privilégio. A gente tem condições de pensar e discutir temas como os que nós estamos discutindo hoje, mas quem está do lado de lá, gente, precisa comer, precisa material de higiene, precisa de coisas tão básicas. Então, vamos lá, vamos doar. Obrigada. Eu passo a palavra para a nossa mestra de cerimônias. Então eu vou ter a honra, a grandíssima honra, que muito me deixa feliz de poder apresentar uma pessoa tão especial que vem engrandecer o nosso evento hoje. Muito obrigada, ministro Aires Brito, foi ministro do Supremo Tribunal Federal e é uma pessoa que admiro por todos os votos de vanguarda, a literatura, a história, a biografia. Muito obrigada por estar aqui presente conosco, ministro. E passo a palavra, então. Obrigado, obrigado. Daniela, não é? Daniela Toqueto. A pronúncia é essa, Daniela? Que bom, que bom. É gringa mesmo, ministro. Uhum. Um prazer estar aqui, uma honra, atendendo esse convite tão honroso da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, pelo seu laboratório de inovação, não é? Inovatê, gostei a partir do nome, do título, contemporâneo, sugestivo de abertura para o novo, e, no fundo, nossa única questão fechada deve ser essa abertura para o novo. Me lembro de Nietzsche dizendo que o contrário da verdade não é a mentira, são as nossas convicções. E ele dizia, toda convicção é uma prisão. Então, eu gosto muito de trabalhar num ambiente de abertura para o novo, para as boas novidades, para as transformações qualitativas, logicamente, da vida individual e coletiva. E aqui eu reencontro um amigo muito querido, a quem muito admiro também, que é Luiz Viana, vice-presidente Luiz Viana Queiroz, que é vice-presidente da OAB Federal. Sempre que temos oportunidade de nos reencontrar, nós nos curtimos, aproveitamos a oportunidade para falar das coisas do direito e da vida. E como disponho de um tempo um pouco mais reduzido, se seguirá um debate logo após a minha exposição, eu queria prestigiar muito esse debate. Eu vou cumprimentar todos os que estão me ouvindo, né? Saudar todas as pessoas, agradecer, renovo esse agradecimento, e dizer, logo de início, que eu gostei também muito do tema Pacto Universal pela Vida, releitura da soberania estatal. Nós que somos da área jurídica, por vocação e por profissão, né, somos teóricos e profissionais do direito, sabemos que tudo afunila para o direito mesmo, e o direito existe para a vida, né? Para a vida das pessoas,
para a vida do meio ambiente nacional, para a vida do planeta, para uma vida em comunidade, mais do que em sociedade. Nós sabemos que sociedade é uma associação mecânica, ocasional, episódica, de pessoas. E comunidade não, já é algo orgânico, vertebrado. Como é a diferença que vai da casa ao lar. Eu quero ser um pouquinho mais didático. Ninguém jamais ninguém jamais viu na porta de uma residência uma placa, um aviso de vende-se este lar. Não existe isso, né? Vende-se esta casa. E aqui no Brasil, no português, ninguém também jamais viu uma placa, algo que o valha, um dístico, dizendo casa, doce, casa. Você vê lar, doce, lar. Porque lar é uma comunidade. Há um elo de pertencimento a um todo. Sociedade, não. Pois bem, o direito, mais e mais, transita por essas noções. No ponto de partida, sociedade. No ponto de chegada, comunidade. Novos elos de pertencimento orgânico, vão se formando à luz do direito contemporâneo. E, quem sabe, essa crise não nos leve, acredito que nos levará, na perspectiva de superação dela, a superação virá, com certeza, nos levará a novos pontos de identidade coletiva. Nós vamos buscar novos elos de pertencimento, no nosso caso, ao Brasil e à comunidade internacional. A nossa Constituição, não me canso de dizer isso, é muito qualificada, intrinsecamente, inatamente, por definição. É uma Constituição qualificada porque é democrática, faz da democracia o princípio dos princípios jurídicos, o princípio continente de que tudo mais é conteúdo, inclusive institucionalmente a República e a Federação são os principais conteúdos do nosso Estado Democrático de Direito. A nossa Constituição, desde o seu preâmbulo, que revela essa pegada, essa vertente, não é, contemporânea, de abertura mais e mais para o coletivo. E lá no preâmbulo mesmo está dito, eu falei de elos de pertencimento, está dito que a democracia foi o supremo objetivo, a suprema destinação da Assembleia Nacional Constituinte. Foi instituir a Assembleia Nacional Constituinte um Estado democrático, está dito com todas as letras. Mas um Estado democrático de compromisso, não é só um Estado democrático de direito, formalmente, é também um Estado de direito democrático, substantivamente. Está dito que é um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos individuais e sociais. Claro que os fraternais também, implicitamente. E 6 valores, nós sabemos que em filosofia, os ideais de vida são chamados de valores. Em direito, os ideais de vida mudam de nome, são chamados de princípios. Os valores em filosofia são positivados juridicamente com o nome de princípios. E a Constituição avança 6 valores para a filosofia ou 6 princípios para o direito. Liberdade, igualdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e, magistralmente afunilando, justiça. Sabemos que a palavra jus tanto é sinônimo de justiça quanto sinônimo de direito. Tanto significa justiça quanto significa direito. Muito bem. Mas a Constituição não fica aí. E tenho cuidado de dizer, didaticamente, que esses 6 valores ou princípios são supremos,
estão acima de todos os outros, mas supremos para um tipo de sociedade, supremos sob o prisma de um tipo de sociedade. E ela não se faz de rogada no seu preâmbulo, a nossa Constituição. Valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Ora, uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos já é mais do que uma sociedade. É uma comunidade de comum unidade. É um todo orgânico. A estrutura identitária das partes ao todo é muito mais firme, sólida. E aí vem o que interessa para a palestra de hoje, para essa fala introdutória, que é esse tipo de comunidade comprometida na ordem interna e na ordem internacional. Olha a abertura do direito brasileiro para a ordem externa, para a comunidade internacional dos seres humanos e dos estados e dos seres humanos, comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Daí os modernos mecanismos de autocomposição de controvérsias, mediação, conciliação, arbitragem, tudo deitando raízes no preâmbulo mesmo da Constituição, embora saibamos que o preâmbulo não tenha propriamente força normativa. E quando nós vamos analisar, examinar o quadro mundial presente, vigente, não podemos senão deixar de fazer uma triste constatação realística. A constatação é realística, não adianta dourar a pílula, não adianta tapar o sol com a peneira, postura de avestruz, não. A constatação é dramática, é de que há uma crise sanitária global, planetária, para rimar com sanitária, planetária. Ameaçadora não é nem da qualidade de vida das pessoas, ameaçadora da própria vida humana biologicamente considerada, a sobrevivência da espécie, pela propagação rápida e pela letalidade de índice preocupante ou de índices preocupantes desse vírus, do coronavírus, da Covid-19, o nome científico que tenha, que se lhe dê. E o fato é que a crise vem quebrando paradigmas ou colocando em xeque os nossos paradigmas, os nossos padrões mentais de organização da vida individual e coletiva, da dinâmica da vida individual e coletiva. Nós estamos perplexos, aturdidos, batendo cabeça. A ciência não tem resposta ainda para o problema. E as explicações para o problema são de toda a ordem, mas, ao mesmo tempo, não convencem de todo. Há explicações incipientemente científicas, filosóficas, jurídicas, econômicas, ambientais ou ecológicas, espirituais, para a crise, e nós ficamos não em estado de desespero, não é isso, felizmente. Nós conservamos o bom senso, o discernimento, a necessária disposição para entender as coisas na medida do possível e para encarar essas coisas do modo que também for possível. Ninguém vai jogar a toalha, não vai entregar o jogo no primeiro tempo, como na música de Simone. Não é isso. Mas estamos atônitos. Estamos em estado de aturdimento, perplexidade, diante desses quebras de paradigmas.
Os nossos quadros mentais não explicam o que está acontecendo. Mas isso lembra até quando tudo parecia tão bem no plano científico, no plano jurídico, no plano do entendimento entre os Estados, mediante organismos de congregação internacional, tantos tratados, convenções, atos internacionais pululando. Isso nos lembra um pensamento, uma historinha contada, foi uma história contada por Eduardo Galeano, e que o nosso sul-rio-grandense genial, Galeano também genial, já falecido Galeano, e o nosso genial sul-rio-grandense, vivo, e espero que ele viva ainda muitos e muitos anos, Luiz Fernando Veríssimo. Ambos dizem mais ou menos assim: passei a vida inteira procurando certas respostas, padrões de pensamento, de organização. Passei a vida inteira procurando certas respostas. Finalmente, quando as encontrei, mudaram as perguntas. Mudaram as perguntas. E o fato é que também nos ensinaram, nossos mestres mais antigos, que a perspectiva analítica da vida, a perspectiva histórica, é igual à perspectiva óptica, é igual à perspectiva fotográfica. Ela precisa de uma certa distância para entrar em foco. Precisa de uma distância no tempo, a perspectiva histórica, para entrar em foco. E a perspectiva fotográfica precisa de uma distância no espaço, para entrar em foco. E o que é que está acontecendo? Nós não temos condições de nos afastar do problema para entendê-lo. Não temos condições de guardar distância temporal do problema para entendê-lo e combatê-lo pela ciência dele com mais eficácia. Tudo é instantâneo. Tudo é para ontem. Temos que resolver esse problema o quanto ontem. Não é nem o quanto antes, é o quanto ontem. Tal a premência, a urgência, a gravidade das coisas. E o número de contaminação aumentando e o número de mortes aumentando. Mas aí vem todas as explicações. Inclusive, no plano dos artistas e dos espiritualistas, talvez haja uma coincidência. É de que, para os artistas, nada é coisa. Tudo tem personalidade. Tudo é um ser. Tudo é um ente. Tudo tem uma estrutura identitária. Tem um modo de ser e de existir, portanto, e de funcionar e de agir. Os artistas não coisificam nada. Personalizam tudo. O céu, o mar, a lua, os pássaros, o canto dos pássaros, o vento, a chuva, as nuvens, os olhos da mulher amada ou do homem amado. Tudo é personalizado, tudo. E quem personaliza as coisas não coisifica as pessoas. Por isso que os artistas são, por definição, humanistas. Porque eles, longe de coisificar as pessoas, eles personalizam as coisas. Quem se habitua a personalizar as coisas jamais vai coisificar as pessoas. Os espiritualistas também. Então, o planeta é algo vivo, é um organismo. Foi século XVII, Spinoza. Spinoza disse: todo ser vivo, na medida em que pode, se esforça por se conservar tal como é, vivo. Tal como é, vivo. Até um micróbio, até uma bactéria resiste ao antibiótico para permanecer bactéria.
Eu coloquei no meu Twitter há poucos dias algo assim, que tem a ver o levíssimo bater de asas de uma borboleta com a purificação do ar, de que tanto precisam os pulmões do planeta. Resposta: tudo. Tudo está conectado. Tudo é um, holisticamente. E uma explicação, talvez, claro que exposta a todo tipo de crítica, para o que está acontecendo com o planeta como ser vivo, é que nós passamos a vibrar numa corrente energética ruim para o equilíbrio nosso e do planeta. Einstein dizia: tudo é energia. Há uma força motriz colocando a vida sempre para diante. A vida é processual e nós sabemos que processo judiciário, processo administrativo, é uma sequência ordenada de atos e fases, não é? Na perspectiva da elaboração de um ato decisório que é tão central quanto conclusivo da querela, da contenda, do litígio. Não é? Então, a vida é um processo. Há uma energia que impulsiona a vida sempre para a frente. Talvez uma energia liberada, gerada pelos polos contrapostos de que a vida se constitui. O perto, o longe, o alto, o baixo, o claro, o escuro, o distante, o perto, o fundo, o raso. Não há nada que não tenha o seu oposto. Dentro da gente, não é? A dor, o prazer, a alegria, a tristeza, não é? O entusiasmo, a apatia, a coragem, o medo, o otimismo, o pessimismo. Não há nada que não seja dicotômico dentro da gente e fora. E as dicotomias se estranham. Homem e mulher se estranham pela sua diferença radical. Um é o contrário do outro. As dicotomias se estranham, se friccionam, se tensionam e liberam uma energia. As duas margens de um rio, direita e esquerda, liberam energia que faz o rio procurar a sua foz, experimentar a corrente que dá na foz. O rio está prometido à sua foz. Duas asas de um pássaro, asa esquerda, asa direita, colocadas, se tensionam, se friccionam, mas colocadas em harmonia, como as duas margens de um rio, desde que colocadas a serviço de uma causa comum, de uma função conciliadora, né? Essas polaridades, como o a priori da coisa, geram um a posteriori unificador, de consenso, de unitariedade. O óvulo e o espermatozoide, quando se conciliam pela penetração do espermatozoide no óvulo, esses polos originários saem do mapa, se imolam, desaparecem, e para o surgimento de um a posteriori muito mais qualificado, muito mais complexo, que é o embrião, o zigoto dos primeiros 7 dias, 14 dias, e embrião a partir daí. Então, o planeta é feito de dicotomias que, pelo seu tensionamento, liberam uma energia. E quando essa energia é colocada a serviço de uma causa comum, dá na processualidade, essa energia conciliada, dá numa processualidade benéfica, boa, virtuosa da existência. Fernando Pessoa dizia: primeiro estranha-se, depois entranha-se. Olhe, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E no século VI a.C., Heráclito, um pré-socrático, que nasceu no ano de 540 a.C. e morreu no ano de 480. Heráclito de Éfeso, ele dizia, numa frase definitiva, oracular, de pura sapiência, de premonição de tudo, ele dizia:
Na contraposição visível, a harmonia invisível. Na contraposição visível, a harmonia invisível. Desde que os polos contrapostos se conciliem para a produção de um efeito comum. E o que está acontecendo com o planeta nessa perspectiva meio artística, meio filosófica, meio espiritual de que estou falando aqui? Parece que nós transferimos para o planeta as nossas elevadíssimas taxas de estresse, de tensionamento, de fricção, de estranhamento, de sectarismo, de divisionismo. Talvez tudo turbinado, excitado pela internet. A internet a cumprir, nesse ponto, uma função negativa. Nós não sabemos ainda administrar com o juízo, contento, com lógica, com as ideias na cabeça e com o coração aberto, ainda não sabemos administrar para o bem de todos esse empoderamento tecnológico, informatizado, cibernético, de nome internet. Então, parece que nós comunicamos ao planeta essas elevadíssimas taxas de estresse dos últimos anos. E o planeta, estressado a mais não poder, com suas taxas de estresse na estratosfera, o planeta baixou as suas taxas de imunidade e possibilitou o surgimento dessa coisa dramática, terrível, cruel, de mortandade mesmo, que é o coronavírus. Claro que é uma explicação que eu estou dando aqui, que vai encontrar 1000 contraposições. Não é nada disso, isso é fantasia, isso é quixotismo, isso é romantismo, isso é poesia, isso é irrealismo. Corro todos esses riscos, mas ninguém tem explicação precisa ainda para o problema. Mas é preciso tirar partido da crise. É preciso tirar partido, no nosso caso, é preciso tirar partido jurídico da crise. De preferência, é preciso tirar partido constitucional da crise. É preciso projetar uma visão constitucional sobre a crise. É preciso um freio de arrumação constitucional das coisas. É preciso, na medida do possível, chamar constitucionalmente o feito à ordem. É preciso, apesar de tudo, buscar elos de pertencimento que nos levarão a combater com mais eficácia esse mal danado, infernal, para lembrar Dante Alighieri. E aí, me parece que há lições instantâneas, não é? E eu vou dizer algumas. Me parece. Eu sempre estou pisando em ovos. Mentalmente aqui, estou pedindo desculpas quase por avançar juízos que eu ainda não tenho como comprovar e que não são devidamente maturados. Mas a gente fala muito por intuição, né? Quem tem o coração aberto é intuitivo, é premonitório, é imaginativo, é criativo. Às vezes se dá bem, às vezes não se dá, mas é assim. O coração é a sede da premonição, da intuição, da sensitividade, da imaginação. Einstein dizia: a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E ele dizia também, olha, a terceira vez que cito Einstein, não é? A primeira foi: tudo é energia. Escolha a corrente energética em que você quer vibrar, do otimismo, do pessimismo, da solidariedade, do ódio. Escolha a corrente energética em que você quer vibrar. Mas você vai repercutir no planeta, viu? O planeta vai, de alguma forma, absorver ou repelir, conforme o caso, o que você mandar para ele. Tudo é um. Holisticamente, tudo é um. Então, Einstein dizia: eu nunca soube de uma grande descoberta científica que não partisse de uma intuição. Nunca soube de uma grande descoberta científica que não partisse de uma intuição. E a sede da intuição é o sentimento. Sentimento, coração. Sentimento que é quociente emocional. Olha a dicotomia: quociente emocional, quociente intelectual. O a priori da coisa dentro da gente. Qual é o a posteriori? Quando a gente faz um casamento por amor,
entre emoção e razão, QE e QI, a gente salta quanticamente, qualificadamente, para uma terceira dimensão, que é a consciência. A consciência é uma posteriori, é o topo do ser, é o que nos habilita a ver as coisas com muito mais clareza, muito mais largueza, muito mais profundidade. Daí o ditado, põe a mão na consciência, ou fulano de tal não tem consciência. É como se dissesse, é um desalmado. As coisas se conectam, tudo é um. Então, uma primeira lição, o Estado é necessário. Como eu vi outro dia em Reinaldo Azevedo, nem Estado máximo, nem Estado mínimo. O Estado preciso, necessário. O Estado tem que liderar as reações diante de uma crise dessa magnitude. O Estado é o locus de articulação, de concepção das coisas reativas, de articulação de forças. O Estado, claro que tem que dialogar com a sociedade civil. Olha a outra dicotomia, macrodicotomia, Estado, sociedade civil. Mas é preciso que os dois falem a mesma língua, sobretudo nesse momento de crise. O Estado, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, ou seja, a República. O Estado-República, com seus três poderes, que precisam conversar, dialogar, e não fazer gol contra o tempo todo. O Estado, pessoa jurídico-política, então o Estado-União, o Estado Distrito Federal, o Estado-membro propriamente dito, são 26, e o Estado-município. O Estado é absolutamente necessário como instituição permanente para liderar esse processo, até porque somente ele é a personalização jurídica da sociedade civil. A sociedade civil não é, Luiziana, onde se personalizar juridicamente, senão na pessoa do Estado. Objetivamente, o direito positivo é a personalização jurídica da sociedade civil. Mas, subjetivamente, o Estado é a personalização jurídica da sociedade civil. O Estado é absolutamente necessário. O Estado legislador, o Estado administrador, o Estado juiz, o Estado Ministério Público, o Estado Forças Armadas, o Estado Polícia, a Polícia Administrativa, a Polícia de Segurança Pública, o Estado SUS, Sistema Único de Saúde. Essa é a grande lição. Outra grande lição. As instituições prevalecem sobre as pessoas, sobre chefias personalizadas em fulano, beltrano, cicrano. O personalismo tem que ceder o espaço para a institucionalidade da vida. Rui Barbosa dizia, salvação sim, salvadores não. Brecht dizia, triste de um povo que precisa de heróis. Nós precisamos de instituições. Vida civilizada em torno de instituições. A conquista da entrega da vida às instituições. Isso é uma conquista civilizatória. A conquista da nossa vida, da entrega da nossa vida às instituições. As instituições são o reino da impessoalidade, o reino da permanência, o reino da transparência. Devem ser, por definição. Chega de fulano, beltrano, cicrano. Chega de compadrio, de filhotismo, de clientelismo, de fisiologismo. Bem, e no âmbito dos três poderes, tudo afunila outra lição para o judiciário. Não pode deixar de ser. Artigo 2º, ordem lógica e cronológica. São três os poderes da União, independentes e harmônicos. Primeiro, a independência. Se possível, a harmonia. Mas não a harmonia à custa da independência. Independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tudo começa com o legislativo. Ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
artigo 5º, número 2 da Constituição. Primeiro princípio regente de todas as atividades administrativas, legalidade. Artigo 37, cabeça. Passa pelo Executivo, porque o Executivo baixa decretos e regulamentos para a fiel execução da lei, notadamente. Termina no Judiciário. Os outros dois poderes governam. O Judiciário não tem do governo a função, mas tem do governo a força de impedir o desgoverno, que é tanto maior, o desgoverno, quanto atentatório da Constituição. Quem é o guardião último, derradeiro da Constituição? A instância decisória extrema em face do direito e da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, que é supremo por aplicar, em definitivo, a lei suprema. O Judiciário, o Supremo é o mais alto no âmbito do sistema de justiça e é o extremo do âmbito dos outros dois poderes. Isso é civilização. Fora disso é barbárie, é autoritarismo, é ditadura. O Judiciário pode errar? Pode, mas é um sistema recursal generosíssimo. Até quando a coisa já é julgada, ainda assim cabe revisão. A revisão em matéria criminal e a ação rescisória em matéria civil, por exemplo. A conquista de se entregar a esse esquema de tripartição de poderes, que precisam eles dialogar. Muito bem, mas a última palavra é sempre do Judiciário, não pode ser, não pode deixar de ser. E diálogo entre as pessoas estatais, União, Estados, Distrito Federal e município. Quando um poder vive às turras com os outros, assume uma postura antirrepublicana. Quando um ente federado vive às turras com os outros, assume uma postura antifederativa. E, portanto, antidemocrática, porque os dois conteúdos institucionais mais eminentes desse princípio continente de nome democracia, os dois conteúdos são república e federação. Nessa ordem, nos Estados Unidos, eles são uma federação republicana. Nós somos, aqui no Brasil, uma república federativa. E outra lição, além de vitalizar a república, vitalizar a federação, pelo entendimento entre os poderes e entre as pessoas estatais, é a abertura para a transnacionalidade, para a vida planetária, para o diálogo permanente com os Estados soberanos. Daí a Constituição, no preâmbulo, falar de ordem externa, daí a Constituição, no artigo 4º, número 9, falar de cooperação dos povos para o progresso da humanidade, e no número 1, falar de independência nacional como soberania nacional, independência como soberania. Daí a Constituição, no artigo 5º, número 2, parágrafo 2º, na verdade, artigo 5º, parágrafo 2º, dizer em alto e bom som, sob todas as letras do alfabeto, digamos assim, a Constituição dizer que os direitos e garantias expressos nela, Constituição, não excluem outros decorrentes do regime que é o democrático e dos princípios jurídicos, ideais de vida positivados, ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil faça parte. Olha a abertura para a internacionalidade da vida. Olha um novo elo de pertencimento a uma comunidade, ou, no mínimo, a uma sociedade internacional. E ainda diz, no parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. E já no artigo 5º, cabeça, a Constituição assegura aqueles direitos fundamentais de liberdade, de igualdade, de propriedade, de segurança, etc., assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Olha a abertura para a ordem internacional. E ainda diz, ainda no artigo 5º, não é, sobre que todos podem entrar no território brasileiro, nele permanecer, ou dele saírem todos, com seus bens.
quando a Constituição vai para listar as competências normativas do Congresso Nacional, artigo 48, começa, diz assim, um momento, competência do Congresso. Deixe-me ver. Não, da competência exclusiva do Congresso, é o artigo 49. A primeira de todas. Qual é a das competências até materiais do Congresso? Qual a primeira de todas? Artigo 49, número 1. Resolver definitivamente sobre tratados, convenções, tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Número 2. Autorizar o presidente da República a declarar a guerra e celebrar a paz, e permitir que forças estrangeiras permitam pelo território nacional transitem. E por aí vai. Quando o presidente da República tem na Constituição as suas competências enunciadas, listadas, diz a nossa lei fundamental. Eu venho dizendo sempre, não é? A Constituição governa quem governa. A Constituição governa permanentemente quem governa transitoriamente. E a Constituição originária é chamada de Lei das Leis por ser, claro, e durante toda a vida é chamada de Lei das Leis. Mas esse título inicial, Lei das Leis, porque a Constituição originária é a lei de todas as leis que o Estado faz. E é a única lei que o Estado não faz. A Constituição originária é a sociedade civil. Quando o presidente da República toma posse no artigo 78, diz o artigo 78, que ele o fará assumindo o compromisso de manter, defender e cumprir o quê? Antes de tudo. Antes mesmo de falar em soberania nacional, integridade do país, bem geral do povo brasileiro, antes mesmo de falar nisso, manter, defender e cumprir a Constituição. E o presidente da República tem um encontro com o Supremo, esse artigo 78 tem um encontro com o artigo 102, cabeça da Constituição. O presidente da República tem um encontro com o Supremo Tribunal Federal, porque no artigo 102, cabeça, está dito que cabe ao Supremo, precipuamente, a guarda da Constituição. O presidente da República é eleito, fundamentalmente, para cumprir a Constituição. Não pode adotar um estilo de governo desconforme a Constituição. Não pode revelar pela contumácia, pelo menos isso, pela contumácia, uma inadequação ao regime constitucional. Por isso que eu falo tanto de Constituição com toda ênfase. E quando a Constituição lista as competências do presidente da República, não deixa de dizer que ele vai celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso. E, antes disso, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomados. Então, eu vou terminar. Parece até que eu já passei do tempo e muito, não controlei bem. Mas, para ser fiel ao tema, Pacto Universal da Vida, ruptura da soberania, volto a dizer, o desafio do direito é qualificar a vida humana. O primeiro desafio. O direito existe para qualificar a vida humana, individual e coletiva, buscando transformar a sociedade em comunidade, porque numa comunidade há o ponto de unidade entre o individual e o coletivo. O estilo ideal de vida, o patamar ideal de vida é de conciliação da centralidade individual com a coesão social. Esse ponto de unidade entre o individual e o coletivo. O direito existe para assegurar um estado empírico, concreto de vida, qualificador do indivíduo e da coletividade a um só tempo. Né? O elo de pertencimento da parte ao todo. E o todo agradece à parte.
sobretudo, no nosso caso, que agradecimento do todo à parte, se fosse pelo prisma da justiça social, né? Essa justiça social, nominalmente citada, literalmente, na cabeça do artigo 170, como parâmetro para toda a ordem econômica, e no artigo 193, em que a Constituição diz, inaugurando a normatividade sobre toda a ordem social. A ordem social tem por base o primado do trabalho e, por fim, o bem-estar e a justiça sociais. O artigo 6º da Constituição, por exemplo, faz da saúde direito de todos. A saúde é direito de todos. E, ao listar todos os direitos sociais, educação, saúde, previdência social, residência, transporte, né? Habitação, transporte, lazer, o que é que diz? Trabalho termina com assistência social. O dever do Estado, os primeiros socorros do Estado, só pode ser para aqueles contingentes humanos de fratura existencial exposta, que, para ter condições de ficar em casa, atender ao chamamento correto, não há o que fazer, senão, por enquanto, ser muito mais caseiro do que rueiro. Aliás, a Constituição é mais caseira do que rueira, porque cuida da casa como asilo inviolável do indivíduo, no inciso 11 do artigo 5º, e só vai cuidar de liberdade de locomoção no inciso 16. Mas essa população mais carente, né, mais débil, sacrificada economicamente, que vive no limite da sobrevivência material, essa população só pode ficar em casa se subsidiada. É dever do Estado financiar a permanência das pessoas pobres em suas residências. O mínimo existencial prevalece sobre a conhecida alegação de reserva financeira do possível. A reserva financeira do possível, aí, tem que ceder camonianamente para o mínimo existencial. Eu digo camonianamente porque Camões dizia: cessa tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se alevanta. Né? O atendimento urgente às populações empobrecidas. E uma nova soberania vai se constituir pela abertura do Estado para a ordem internacional, pelo diálogo permanente do Estado para a ordem internacional de Estados. Os Estados soberanos não vão abrir mão de sua soberania. A soberania, nós sabemos, estatal. No plano interno, é o poder mais alto, a instância decisória mais alta. Acima de tudo, acima de tudo. Soberania. Super omnia, o que está acima de tudo, acima de todos. Na ordem externa, soberania é a igualdade. É o poder de ser igual. É o poder de exigir tratamento igualitário. É a situação jurídica ativa de não ser inferior a nenhum outro Estado. Esses conceitos elementares de soberania estatal, eles não vão mudar. Agora, a abertura da ordem interna para a ordem externa se dará cada vez mais para o bem da própria humanidade e para o bem do próprio direito como ordem democrática, humana e civilizada dessa vida de a quem túmulo, como diria o genial Guimarães Rosa. Muito obrigado. Boa tarde. Primeiro, pedir desculpa, teve uma falha tecnológica aqui. Então, agora sim, apresentando o nosso próximo moderador, que será o excelentíssimo senhor vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Nacional, Dr. Luiz Viana Queiroz, que também é procurador do Estado da Bahia, vice-presidente da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, e professor de Direito. Bom, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês nesse evento do Inova-Tchê e, sobretudo, para aplaudir o ministro Carlos Aires.
quando ele disse que já estava saindo do tempo, extrapolando o tempo, fiz logo uma denegação. Não pode, não. Podia. Para mim, ministro, o senhor falava aí agora, ó, e eu continuava lhe ouvindo aqui. É uma alegria sempre ouvi-lo, mesmo quando a gente discorda. E olha que são muito poucas as vezes que a gente discorda. Eu vou lhe fazer 2 perguntas. Eu vou começar logo fazendo as perguntas, porque aí o senhor já vai pensando. Depois eu vou fazer algumas colocações bem rápidas, né? Primeiro que eu concordo plenamente quando o senhor chama o planeta Terra de um ser vivo. Existe, inclusive, uma teoria científica já bem desenvolvida, que é a teoria da Pangeia. E eu lhe pergunto se, na linha de quebrar paradigmas, se este momento da pandemia não poderia nos servir para personalizar, personificar juridicamente o planeta. Talvez já seja a hora de ultrapassar as organizações internacionais, que são coletivos de soberania, para nós afirmarmos uma unidade e identidade jurídica do próprio planeta Terra, da própria Pangeia, o que significaria uma quebra de paradigma e, evidentemente, significaria ter uma organização de pessoas humanas para representar essa pessoa jurídica. Então, a primeira pergunta que lhe faço é essa. E a segunda, talvez o senhor depois resolva se inverte a ordem ou não. Ouvindo o senhor, eu sempre penso que quando a gente só lê direito, a gente sabe muito pouco direito. Então, qual seria a sua sugestão? Quais as leituras que o senhor está fazendo agora que sugeriria para que nós possamos fazer? Eu não queria perder a oportunidade para falar muito rapidamente, nós temos ainda aí 5 minutos, vou falar muito rapidamente em relação a essa questão da soberania. Eu tive uma experiência pessoal que me foi muito útil do ponto de vista internacional. Eu sou baiano, eu agora estou morando em Brasília. Então, o chão que eu piso, eu raras vezes estive na fronteira internacional do Brasil. Raras vezes. Estive, por exemplo, em Roraima, atravessei a fronteira para ver a Venezuela do lado de lá. Então, a maioria dos brasileiros não vive na fronteira. Então, a maioria dos brasileiros não tem essa ideia de transitar de uma fronteira para outra. Aqueles que estão na fronteira têm essa ideia. Mas eu tive uma vez uma experiência pessoal muito impactante. Eu acho que agora o Covid, talvez essa pandemia, possa nos ajudar a gente pensar um pouco sobre essa perspectiva. Eu estava em Luxemburgo, estava numa cidadezinha chamada Remes, na fronteira de Luxemburgo com a Alemanha e com a França, e peguei o táxi para ir à cidade de Luxemburgo. No caminho, vendo assim campos e campos de trigo, eu vi no horizonte uma fumaça gigantesca, cinza e preta no horizonte. E à medida que foi se aproximando, depois fez uma curva, eu perguntei ao motorista, que era português, e aprendi que 25% da população de Luxemburgo era de portugueses, que migraram para lá na Segunda Guerra. E o português é uma língua oficial lá em Luxemburgo. Perguntei ao motorista português o que é aquilo, uma coluna de fumaça gigantesca, assim, logo depois do Trigal. E ele me disse, aquilo é uma usina atômica. Eu disse, Luxemburgo tem usina atômica? Ele disse, não, é da Alemanha. E eu perguntei a ele, nossa, essa fumaça não faz mal, não? Ele diz, faz mal a toda a população de Luxemburgo. Nós temos clínicas e clínicas e clínicas de tratamento de pessoas que passam mal por conta dessa poluição. Foi meu primeiro impacto pessoal de ter visto uma poluição internacional, ou seja, você polui o estado vizinho. E, portanto, essa fronteira falsa, que é apenas uma fronteira de soberanias, né, que dizem que ali começa meu estado, aqui termina o meu estado, em certos momentos não serve. As fronteiras artificiais que definem os estados e as suas soberanias muitas vezes não servem. Quando eu vi essa fumaça da Alemanha contaminando Luxemburgo, pensei sobre isso anos atrás. E agora o Covid nos mostra isso. A fronteira internacional, que é uma mera abstração, não serve para conter o vírus. Você não diz ao vírus, não entre aqui. Né? Nós somos brasileiros. Deus é brasileiro. Não entre aqui. Isso não resolve nada. Isso demonstra que nós estamos avançando para a necessidade de rompimento dessas soberanias. E talvez uma das formas de transição seja essa
personificação do planeta, que é ir mais além do que a própria ONU, do que as próprias organizações internacionais. E, para terminar a minha participação, compartilhar consigo assim, diante desse momento de tanta dor, né? Eu olho assim, tanta dor, dores distantes e dores próximas. Todos nós temos dores de pessoas próximas que estão sendo atingidos pelo vírus, eu, inclusive. Eu acho que temos que aprender alguma coisa, né? Aprender que a pandemia, por exemplo, está na cultura, enquanto o vírus está na natureza. Mas lidar com o vírus tem que ser do ponto de vista cultural, que a natureza não vai nos oferecer uma solução para o vírus. E a nossa cultura e a nossa sociedade brasileira não foi constituída pela pandemia. Então, a hierarquia da nossa sociedade, a forma violenta da nossa sociedade e a forma excludente da nossa sociedade não foi estabelecida pela pandemia. A pandemia apenas nos permite, se tivermos olhos, para enxergar o que somos como sociedade e como pessoas e indivíduos. E essa é uma boa oportunidade para que a gente possa aprender um pouco mais, como o senhor falou. Eu quero terminar fazendo uma citação. Byron, o famoso poeta inglês, né, do século XIX, fez uma poesia tratando de Isaac Newton, que para aquela época foi o homem mais inteligente que já apareceu. Talvez hoje a gente possa falar de Einstein, o senhor o citou 3 vezes, né? Ele fez uma poesia sobre Newton e tinha um verso que dizia: o Deus, ao fazer o mundo, Fiat Newton. Né? Em vez de utilizar aquela famosa frase Fiat Lux, Fiat Newton. E Newton, este gigantesco Newton, tem uma frase, eu acho, especial. Ele disse que enxergou mais longe porque estava no ombro de gigantes. Imagine. Eu quero dizer que a gente tem a chance de enxergar mais perto ou mais longe. Se tivermos sabedoria, vamos estar no ombro de gigantes como o senhor, para a gente poder enxergar um pouco mais longe. São essas as 2 provocações que lhe faço. Pelo formato, eu já respondo. É isso? Sim, sim. Olha, eu ia dizer que, nos últimos tempos, não me lembro, não, de um apanhado das coisas tão preciso, tão lúcido, tirante a sua frase final. Que demonstra que estou certo. Mas, antes de responder, você está na presidência ou na vice-presidência da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democráticos? Eu estou na vice-presidência. O nosso presidente é Marcelo Figueiredo, nosso querido Marcelo, lá da PUC de São Paulo. Que bom ver. E o senhor é do ABCD. Isso. Eu fui fundador. Eu fui um dos fundadores. Exatamente. E fui o primeiro vice-presidente. Pronto, aí. Que coisa boa. O primeiro. Olha a nossa identidade aí. Pois é, exatamente. O primeiro foi Zé Afonso da Silva, o presidente? Zé Afonso da Silva. Exatamente, o professor Zé Afonso. Grande brasileiro, grande jurista. Extraordinário. Bem, essa ideia de personalizar juridicamente o planeta, é claro que, num primeiro momento, ela pode parecer bizarra, não é? Esquisita. Mas é digna de toda reflexão. Você fazer como os artistas, os espiritualistas, pegar algo e elevar ao patamar de alguém. O algo se tornar alguém, juridicamente. Personalizar o meio ambiente, personalizar o planeta. Porque o direito, dizia Hans Kelsen, em boa medida, ele cria suas realidades, né? Ele cria suas próprias realidades. E, numa perspectiva de elevação civilizatória dos padrões de vida universal, eu recebo a sua sugestão como viável. Mais do que possível, plausível, com a abertura gradativa dos nossos poros mentais. Aí vem a segunda pergunta, sobre o que fazer, né, para que o direito abra suas janelas para o mundo circundante. Como entender
que, eu não sei, viu? Eu acho que foi você mesmo que uma vez disse isso, numa palestra comigo, essa frase que você repetiu há pouco. Não sei se foi Holmes, Oliver Holmes, que deve ter morrido no ano de 1933. Ele foi presidente da Suprema Corte norte-americana. Parece que ele disse: quem só sabe direito, nem direito sabe. Não é nessa pegada que você está falando? Isso, exatamente. Essa mesmo. Foi isso mesmo. Eu acho que foi com você. Eu me lembrei, fui pesquisar, e ele disse isso. É que um bom caminho é começar pelo mais simples, pelo mais antigo, pelo que veio primeiro dentro da gente, na personalidade da gente, na estrutura identitária da gente, na anatomia da gente. O coração veio primeiro. É de se supor que o pensamento, como elaboração articulada, refletida, lógica de ideias, de conceitos, que o pensamento seja mais e mais um fenômeno pós-parto. Não é? Mas o sentimento é intrauterino. O coração veio primeiro, o sentimento veio antes do pensamento. Logo, tem mais histórias para contar. Não é? O que veio primeiro tem mais histórias para contar. É sempre de bom alvitre, de bom aviso, começar pelo sentimento. Tentar sentir a justiça material, substantiva da tese em abstrato, ou do caso em concreto. Soltar as amarras desse navio chamado coração. Não é coração músculo cardíaco, é estrutura neural. Porque quando... Olha, dizia Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Não é? E parece a dicotomia coração-razão. Você falou de uma dicotomia também muito boa, macrodicotomia, natureza-cultura. E o papel da cultura não é só reproduzir mecanicamente a natureza, é também impedir os desvarios da natureza, os destrambelhamentos da natureza, os cataclismas. Né? É papel da cultura. E o direito faz parte do mundo da cultura, é um objeto cultural. O culturalismo jurídico teve em Tobias Barreto, talvez o seu primeiro grande expositor. Nós já conversamos sobre isso. Nordestino, Tobias Barreto, sergipano. Depois se radicou em Pernambuco. Hoje a Faculdade de Direito de Pernambuco, a famosa, se chama Casa de Tobias. Então, essa dicotomia coração-razão parece que se relaciona da seguinte forma. É o coração que abre os poros da razão. Não é a razão que abre os poros do coração, da emoção. Então, no ponto de partida, colocar o sentimento de justiça material. De justiça em sentido substantivo, material. O ponto de partida é o coração. Agora, o ponto de chegada é a razão. É o equacionamento técnico da tese ou da causa, à luz de coordenadas mentais. Né? Porque senão você não convence ninguém. E parece que quando o coração, volto a dizer, e a razão se conciliam, eles partejam o rebento da consciência. Os artistas, eles não se dão a fraqueza da reflexão. Eu uma vez estava conversando com o Celso Antônio Bandeira de Mello e dizendo: Celso, eu estudo muito arte, me interesso muito por arte. E os artistas têm essa propriedade de saltar quanticamente para o epicentro da vida, para a essência da vida. Como quem é ejetado para o topo da escada sem precisar subir nenhum degrau. O cientista é processual. O artista é instantâneo, não é processual. É um raio que espoca na subjetividade do artista e o leva a descobrir a essência das coisas. Aí Celso Antônio disse: Carlos, os artistas não se dão a fraqueza da reflexão.
Olhe que coisa interessante, né? Os artistas não se dão à fraqueza da reflexão. Então, quando nós do mundo jurídico, e somos afeitos à arte, nós do mundo jurídico, nós gostamos muito de arte. Quando nós vivemos num ambiente de arte em casa, muitos quadros, frequentamos teatro, cinema, gostamos de música, né? Nós estamos aperfeiçoando a nossa vocação jurídica. Nós estamos turbinando a nossa vocação jurídica à medida que expandimos as fronteiras da nossa sensitividade, que é mais do que sensibilidade. Como você é? Lhe dou esse testemunho. O senhor Você sabe é que, orgânico. sabe Você que é Walter sensível. Benjamin, o famoso pensador, filósofo alemão, falava em pensar a contrapelo. A contrapelo, não é contra o pelo, a contrapelo. Exatamente na ideia de que temos que botar emoção nessa razão absolutamente racionalista e instrumental, que reduziu tanto as pessoas humanas. Isso, perfeitamente. Eu tenho convivido com você e notado a sua abertura bom baiano, viu? Para a arte. Mas, olha, quando o senhor estava citando Heráclito, o pessoal aqui da coordenação, quando achar que está na hora de encerrar, só dá um aviso, viu? O senhor estava citando Heráclito, estava me lembrando de uma frase de Heráclito muito famosa: a natureza das coisas ama esconder-se. A natureza das coisas ama esconder-se. Olha que coisa maravilhosa. Pois é, a gente tem que fazer um esforço para descobrir onde está a verdade, porque ela ama se esconder. A verdade das coisas, as coisas da sociedade, por exemplo, como as estruturas sociais, as verdadeiras razões das coisas serem como são, o que está por trás das decisões judiciais ou jurídicas. A natureza das coisas ama esconder-se. Temos que ter um olhar capaz de ver onde ela está escondida. Perfeito. O cientista descobre processualmente, pé ante pé, passo a passo, cumulativamente, um conhecimento puxando o outro. O artista e o místico, pensemos em Jesus Cristo, eles fazem do coração o mapa da mina do mistério. O coração é o mapa da mina do mistério. Às vezes, o mistério da norma, a norma está ali embutida naquele texto, naquele enunciado, e a gente, com a razão pura, não consegue desentranhar do texto todos os seus conteúdos. E, de repente, a gente mantém com o texto uma relação de empatia, né, pelo coração mesmo, e diz eureka, e você desata do texto todas as propriedades normativas que ele escondia. Exatamente. Acho que tem uma coisa fundamental, vou encerrar minha participação com essa colocação. Eu acho que a sua passagem pelo Supremo, por exemplo, é a demonstração não apenas de encontrar o direito nos textos normativos, mas de construir a importância do jurista nesse assim, todo o sentido dessa palavra, de construir o direito através de um diálogo numa sociedade aberta. Acho que o senhor fez muito bem isso no Supremo Tribunal Federal. Construiu o direito. Não apenas o encontrou em algum lugar escondido, mas o construiu. Mas, ainda assim, eu diria que esse constructor, no fundo, uma descoberta, eu ainda penso que é assim. É porque, se o jurista, se o intérprete, o profissional do direito, o ministro do Supremo, enfim, não pode ir além do texto e além do sistema normativo, porque assim ele estará usurpando função legislativa, se tornando fonte direta e imediata do direito, ele também não deve ficar aquém, nem ir além do potencial normativo, nem ficar aquém. E quando ele é orgânico, militante, né, comprometido com a sociedade, tem dentro de si um fortíssimo instinto de justiça. O instinto talvez seja mais do que sentimento e mais do que senso de justiça. Quando ele tem um instinto de justiça material, eu acho que ele consegue enxergar no texto esse mistério, esse esconder as coisas, né? Porque a vida é assim, a vida esconde o jogo, nem sempre revela. Por exemplo, a gente diz, Deus, eu acredito em Deus. E por que Deus não se dá a conhecer com facilidade? Olha, mas outro dia eu li num místico chamado Osho Rajneesh,
Bhagwan Sri, indiano, morreu em 1990. Ele disse: Deus está em todo lugar. Deus facilita a sua localização. Ele está em todo lugar onde a vida pulse. É como se ele dissesse: quer pegar no pulso de Deus? Pegue no pulso da vida. Seja existencialista. Não é bonito isso? A gente pode até discordar. Mas como é instigante, como foi instigante a sua participação. Eu anotei aqui sua provocação para retomar em casa mais adiante. Aliás, já estou em casa. Pois é. Vamos depois bater um papo, e, se for possível, com os colegas que estão nos assistindo hoje, sobre Alexandre Kojève, Introdução à Leitura de Hegel, que diz que a humanidade surge quando surge o desejo do outro. Porque desejar o outro é coisificar o outro. O senhor estava falando da coisificação das pessoas. Desejar o outro é coisificar o outro. Mas quando você deseja o desejo do outro, isso é estabelecer uma relação dialógica. Ele não usa a palavra dialógica, mas estabelecer um diálogo, e aí se encontra a humanidade. Que coisa curiosa. Vamos depois conversar sobre isso. Caetano Veloso disse isso. Eu desejo o teu desejo. Isso, uma das músicas. Esse genial Caetano Veloso. Exatamente. Que bom. Agora, se me permite ainda, nós dois conversando, se vocês me permitem, também compõe, né, a personalidade humana o vocabulário. Sem as palavras, nós seríamos símios como outros, como os demais. Viveríamos correndo de quatro pelas savanas, ou pulando de galho em galho atrás de frutos, ou fugindo de outros predadores. Nós seríamos primatas originários. O que nos humaniza e abre os poros do nosso coração e da nossa razão é o vocabulário. Parece que as palavras não só descrevem aspectos da vida, pré-existentes esses aspectos, como as palavras incorporam uma dimensão, incorporam conteúdos novos, uma dimensão nova à vida. As palavras têm uma função de construtividade, por vezes. Sem elas, a vida não teria determinados conteúdos. Quando um artista inspirado, um místico profundo, né, pronuncia certas palavras, ele está não se remetendo ao pré-existente, mas se remetendo ao não existente ainda, que só passa a existir depois dessas palavras, dessas frases. Jesus Cristo, não é? Conhecereis a verdade e ela vos libertará de vós mesmos, de vós mesmos. Ou quem não voltar a ser criança, não entra no reino do céu, porque o adulto tem a obrigação de homenagear a criança que foi, mantendo a pureza delas. Não é a inocência, não é a infantilidade, não é a ingenuidade, mas a pureza, a limpeza de intenções, de propósitos em tudo que o adulto fizer. Eu acho que foi Gonzaguinha que disse, né, fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, olha, é a vida, é a vida. É a vida. Não é interessante? Então, eu era muito jovem quando eu fiz um poemeto assim: convivem no meu ser o adulto que sou e a criança que fui. O que eu não sei explicar é se foi o adulto que não deixou a criança morrer ou se foi a criança que não se deixou matar. Então, você não pode decepcionar a criança que você foi. Isso. Mantenha a pureza. Tem uma coisa da pureza que o senhor falou, na hora de aproveitar para fazer uma colocação literária. O senhor falou aí da pureza, no momento de se encontrar consigo mesmo e da pureza. No alto da barca do céu e do inferno, Gil Vicente, no século XVI, conta a história de um barqueiro que é aquele que decide se a pessoa que morreu se vai para o céu ou vai para o inferno. Então, é a barca do céu e do inferno. E vão chegando os mortos, uma peça de teatro,
e absolutamente todos vão para o inferno, especialmente os advogados e os desembargadores. E eu falei dos advogados só para não falar dos juízes, né? Já que a gente está aqui num ambiente com muitos juízes. Então, vão todos para o inferno, segundo o alto da barca do céu do inferno. O único que ele fica em dúvida é o clown, é o bobo da corte. Ele fica em dúvida exatamente porque o bobo da corte é puro. Mas manda para o inferno também. Eu fico pensando comigo, quando chegar a minha hora, que eu chegar na frente do barqueiro, qual vai ser a minha palavra para dizer que eu gostaria de passar a eternidade no céu? Eu fico pensando. Às vezes eu penso assim, eu me dedico tanto tempo a ser voluntário na OAB que talvez isso sirva para ir para o céu. Fico nessa esperança. Pois é isso. Pessoal da organização, vamos encerrar, então? Está com você. Ministro, eu me despeço aqui. Muito obrigado. Foi uma honra ter batido esse papo. Espero que a gente possa construir outras oportunidades para poder usufruir da sua inteligência emocional. Oba, obrigado. Eu também, sempre bom renovar com você antigamente chamava isso de tertúlias, né? Esses debates sobre que, no fundo, implicam teorização e prática, né? Nós somos teóricos do direito e somos práticos do direito. E como a gente sabe que o casamento também por amor entre academia, teorização, e prática, profissão jurídica, esse casamento nos leva a fazer do direito um meio de vida e uma razão de viver. E o nosso dever é colocar o direito a serviço de uma vida verdadeiramente civilizada, né? Portanto, democrática e humana. É o que nos cabe. E administrar a nossa vocação, a nossa experiência, com preocupação social, sempre com preocupação social. Dízimo social a gente tem que pagar. É isso aí. Com um riso nos lábios, com um sorriso nos lábios, o dízimo social. Muito bem. Agradecemos, então, o moderador pela presença, todos que aqui passaram e estão assistindo conosco pela internet. Para fazer o encerramento, passo a palavra para a doutora Daniela Toqueto Cavaliero. Obrigada. Bom, eu estou encantada com a palestra, com a conversa que nós acabamos de assistir. E eu gostaria de compartilhar com vocês, quando eu idealizei o Laboratório de Inovação, eu imaginei um lugar muito especial e eu faço um exercício dentro da metodologia com as pessoas que participam, dizendo que a gente tem que se transportar para um local das infinitas possibilidades. É nesse local que a gente começa a trabalhar e fazer brainstorm e descobrir o que vai sair de novo, de solução diferente, porque a gente não tem que pensar que a gente está limitado a uma caixa onde a gente tem que agir sempre igual. E hoje, com essa palestra, eu sei, ministro, eu sei, procurador, que onde vocês vivem é o local das infinitas possibilidades. É lá que eu também moro, e eu gostaria muito que todos que assistiram essa palestra venham, se sentiram tocados, venham viver esse lugar junto com o Inovatê, e venham trabalhar conosco, porque nós somos abertos a toda a sociedade, a projetos com todos os órgãos parceiros, sociedade em geral. Muito obrigada, foi uma honra muito grande. E com essa alegria no coração, eu nunca imaginei que eu chegaria um dia num webinário para arrecadar valores sociais e ouviria um ministro do Supremo que eu tanto admiro falar que nós temos que contribuir com o dízimo social. Foi isso que a gente pediu aqui hoje, para que as pessoas se tocassem desse sentimento que a gente tem. É tão bom estar do lado de cada tela, em segurança nas nossas casas. A gente precisa ter esse olhar sobre as pessoas que estão necessitadas e que estão passando muita dificuldade. A gente, quando foi verificar as dificuldades, a violência contra a mulher aumentou muito, absoluta miséria, a gente precisa ajudar. Então, eu convido as pessoas que estavam assistindo a continuar doando, porque a doação continua aberta por mais um tempo, a campanha segue,
E gostaria de encerrar, então, agradecendo aos nossos parceiros, anunciando quanto nós arrecadamos no dia de hoje. A generosidade do ministro, do procurador Luiz Viana, assim, vocês engrandeceram enormemente esse evento, fechando com chave de ouro essa conversa maravilhosa, que por mim ia noite adentro de tão feliz que foi. O Judiciário Exponencial, que está aqui representado pelo doutor Ademir Piccoli, que sem esse apoio técnico não seria possível. Agradeço todos do Judiciário Exponencial, na pessoa do Carlos e da Marina, que fizeram esse evento ser possível. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, a AJUFERGS, a Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina, a AJUFESC, a Associação Paranaense dos Juízes Federais, a APAJUF, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, a Escola dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, a SMAF, a Escola Superior da Magistratura Federal de Santa Catarina, SMAF Santa Catarina, a SMAF Paraná, a Associação Nacional dos Procuradores da República, ao Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ao curso ênfase, ao curso CP Iuris, à editora SEI, ao GEM, Grupo Editorial Nacional, editora Livraria do Advogado, editora Alteridade, editora Verbo Jurídico, editora LPM, a CISPER Design, a TU Comunicação, Adriana Matos Fruciante, mestre de cerimônias. Sem vocês, esse evento não seria possível. E como vocês foram muito generosos, nossos apoiadores nos presentearam com brindes, os maiores doadores agora vão ser anunciados, porque receberam prêmios no dia de hoje por ajudarem. Então, antes só de anunciar o nome dos ganhadores, eu vou falar os valores arrecadados. A última atualização foi que nós conseguimos arrecadar no dia de hoje R$ 21.687, 180 pessoas nos ajudaram, as quais eu agradeço de profunda gratidão às pessoas que se disponibilizam conosco, um pouquinho do que ganham, para que a gente possa tornar melhor a vida de tantos que precisam. Muito obrigada. Niri, passa a palavra para ti. Anuncia aí os vencedores. Boa tarde, então, a todos. Eu sou a Niriane, do Inovatia da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, e a gente recebeu umas doações de brindes, também de presentes, como um singelo agradecimento a todas essas pessoas que fizeram doações, né? Então, nós temos aqui 6 pessoas que doaram lá naquela categoria diamante e rubi, né? E vou anunciar, assim, para explicar, o Apoia-se, ele tem a opção de manter a doação em sigilo. Então, a gente não vai poder divulgar o nome de todas as pessoas que doaram, porque algumas pessoas pediram para ficar com a doação no modo sigiloso, né? Então, a gente vai respeitar a privacidade delas. Mas dos presentes aqui que a gente tem para divulgar, o Judiciário Exponencial disponibilizou 5 inscrições para o workshop de design, que vai ser totalmente online, 100% online, tá? 2 pessoas, dessas 5 inscrições, 2 pessoas ganharam, mas elas optaram por ficar no sistema privado. E as 3 que a gente vai divulgar é a Cariciane Almeida II, a Patrícia Kelly de Souza e o Vitor Celso Domingos Júnior. Parabéns, vocês ganharam inscrições. Então, no curso do Workshop Design do Judiciário Exponencial, a gente vai entrar em contato pelo e-mail que vocês cadastraram no Apoia-se, tá bem? E o próximo presente é um CPP autografado pelo Procurador Federal, Dr. Douglas Fischer, e quem ganhou também pediu para ficar no sigilo, né? A doação dele foi sigilosa. Depois, nós temos aqui 24 presentes, tá? Desses 24, 9 pessoas doaram no modo sigiloso, então nós não vamos divulgar o nome delas, e 15 pessoas vão receber livros que as editoras nos doaram para fazer esse presente para as pessoas. Então, a Viviane Denardim Vicentini Bencon ganhou o livro Judiciário Exponencial, do Ademir Piccoli.
A Ana Cristina Villani ganhou o livro Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. O Danilo Zomer Marcon também ganhou Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. A Marina Vesconvini ganhou o Manual de Direito Previdenciário. A Karina Tuzi de Freitas ganhou o Vademecum Interativo. O Luiz Felipe Rippel ganhou o livro Direito Econômico. O Elvis Ney Bandischer ganhou o Direito Financeiro. A Josiane Zanardo ganhou o livro Inteligência Artificial e Direito. A Salete Borgandaten ganhou o livro Curso de Argumentação Jurídica. O Clayton Tavares de Lima ganhou o livro Direito Processual Previdenciário. O Clayton Prado Machado ganhou o e-book Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. A Lisete Terezinha Kiss ganhou o livro Natureza, Direito e Homem. A Rosângela Martins ganhou o livro dos Abraços. A Catiane Servieri ganhou o livro A Arte da Prudência. E o Luigi Fruciante ganhou o livro da Serenidade. Parabéns a todos que participaram, muito obrigada pelas doações e aceitem esse presente como um singelo agradecimento. Que show, Niri! Muito bonitos os nossos vencedores, eu tenho certeza que foi muito merecido. Por alguma razão o universo deu para vocês. Façam bom uso disso, hein? E agora eu vou dar a palavra para o nosso parceiro do evento, doutor Ademir Piccoli, que vai fazer anúncios futuros. E acompanhem o Inovati nas nossas redes sociais, na internet, porque tem muito evento vindo por aí, tem mais coisa acontecendo, nós vamos continuar ajudando, tá? Vai lá, Piccoli. Obrigado, Dani, parabéns pelo magnífico trabalho, foi sensacional esse fechamento, foi com chave de ouro, maravilhosa palestra do ministro, como tu falaste, poderia ficar tarde, noite adentro, que a gente ia viajando, porque assim foi uma reflexão incrível, maravilhoso mesmo, não poderia encerrar esse dia incrível de hoje de forma melhor como foi. Eu quero, mais uma vez, agradecer aí ao Inovati, à Justiça Federal, pela parceria e pela oportunidade da gente estar junto, porque todo mundo aprendeu e a gente sai muito maior do que entramos nessa jornada. Que bom que teve um bom número de doações, que bom que as palestras foram todas sensacionais e o pessoal está pedindo ali no chat, né? Certamente algumas pessoas que não puderam assistir poderão assistir na página, nessa mesma página, esse mesmo canal Judiciário Exponencial do YouTube estará disponível o evento e as palestras também individualizadas para quem quiser assistir alguma ou outra, mas o evento estará disponível todo ele na página Judiciário Exponencial por tempo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também de divulgar o Expo Jude Online, que vai acontecer, é um evento gratuito, que acontece de 2 a 4 de junho, nas manhãs, entre 8h30 e 12h30, com palestras incríveis, a gente vai ter mais de 50 palestras. A Dani vai estar participando lá com o Inovati, junto com outros laboratórios de inovação do Brasil, aí, de vários estados e várias experiências incríveis que esses laboratórios estão proporcionando. O evento ele tem, assim, além das experiências das palestras que vocês já encontram no site www.expojude.com, já está lá a programação que já tem confirmada, ainda tem outros nomes que estão sendo confirmados, mas já tem uma programação incrível lá confirmada, as inscrições já estão abertas e uma coisa muito interessante e que é um atrativo do evento também são os sites virtuais, os estandes virtuais das instituições de justiça. Teremos cerca de 30, 40 instituições com estande virtual, onde nesses estandes vocês vão encontrar, vão conhecer um pouco sobre os projetos de tecnologia, inovação e o que está sendo feito de mais bonito na justiça brasileira. Então, dessa forma, a gente sempre procura evoluir através dos bons exemplos, através dos bons casos de uso de tecnologia e inovação na justiça. A gente tem a convicção que isso vai auxiliar na transformação de toda a justiça brasileira. Então, a gente agradece a oportunidade mais uma vez, parabeniza toda a equipe envolvida aí da nossa parte, a Marina, o Carlos, a Bárbara, todo mundo que se envolveu, todo o time de Inovati, todas as instituições que apoiaram, todos os doadores, os palestrantes
Sensacional. Dani, muito, muito obrigado por estarmos juntos nessa jornada. Entre os aprendizados que o corona trouxe, há um em especial: aprender a ver e ajudar a quem está mais fragilizado. Aprender, ver, pensar, agir, verbos que nós do Laboratório de Inovação da Justiça Federal conjugamos e transformamos em solidariedade. Engaje-se nesta corrente. Participe do projeto Direito Solidário – Recursos para o Bem. A conexão entre referências da área jurídica e você que quer aprender e contribuir para ajudar no combate ao desamparo que esta pandemia trouxe a muitos. Cursos jurídicos online a custo acessível, com destinação de renda a famílias e entidades que precisam de ajuda neste momento de forte impacto social. Agregue conhecimento, agregue solidariedade, agregue valor à vida.